Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvighnan Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Krichaiva Vedantaya Namo Namaha. Então, bom dia e sejam muito bem-vindos à vossa introdução à Gita. Peço-vos só para desligarem os microfones, está bem? E agradeço também à Catarina por novamente confiar em mim e me trazer aqui na vossa presença para esta posição que eu tanto gosto e que eu considero ser muito privilegiada, que é esta de ensinar Vedanta. Então, obrigado, Catarina, obrigado a vocês pela vossa presença também. E cá vamos. Então, introdução à Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é, e falaremos dela mais profundamente daqui a pouco, mas só para começarmos, é talvez o tratado de autoconhecimento mais conhecido à face da Terra, talvez. Os Yoga Sutras não são um tratado de conhecimento, de autoconhecimento, são um tratado de meditação. Então não vamos confundir. A Bhagavad Gita é um Shastra, não é? Um tratado espiritual, um corpo de conhecimento que se foca no autoconhecimento e também no yoga, as duas coisas. E se existisse, vamos dizer assim, uma obra que eu tivesse que escolher, sendo a única para ensinar em toda a vida, seria esta, precisamente porque é extremamente completa. Eu tenho assistido
Eu já ensinei a Gita completa, foram 3 anos de aulas, mais de 160 horas, e muda a vida das pessoas. Muda completamente a vida do aluno que recebeu o ensinamento com o coração aberto. Então é de facto um texto que ocupa uma posição muito, muito importante na tradição de ensino do Vedanta. Não é? De facto, um texto incrível. Okay? E antes de avançarmos então e desfrutarmos daquilo que é a Gita, há alguns pontos que temos que ter em consideração e que são muito importantes para este nosso estudo, não é? E que no fundo vão recapitular e sumarizar o que vocês já aprenderam no módulo ou no curso, se quiserem chamar assim, Introdução ao Vedanta. Portanto, e a partir daí então vamos criar um fio condutor, vamos regressar um pouquinho, lembrar algumas coisas fundamentais que foram vistas lá atrás e depois a partir daí vamos entrar nesta análise profunda sobre o que é o ensino da Bhagavad Gita, com os detalhes, né, necessários. Então, se bem se lembram, eu disse-vos que o ser humano é único com inteligência, isto é do senso comum, não é? Ninguém precisa de nos dizer isso. Os animais têm uma inteligência rudimentar, a nossa inteligência é muito maior e por causa disso nós temos livre-arbítrio, temos capacidade de escolher o que nós queremos, planear o nosso futuro, traçar um caminho peculiar, só nosso, diferente de todos os outros seres humanos. Não é? Um cão é um cão e faz coisas de cães. Um ser humano é mais complicado. Pode ser médico, pintor, viajante, pode ser um montão de coisas. Tem que escolher o que ele quer fazer, o que ele quer ser, não é? E então ele tem livre-arbítrio, aquilo que no sânscrito nós chamamos de kartritvam, livre-arbítrio, não é? E essa inteligência que confere esse livre-arbítrio, obviamente, porque a pessoa é informada, também tem outro aspecto, que é a autoconsciência, uma consciência enorme de si mesmo. Como é que eu sou? Como é que eu gostaria de ser? Como é que eu fui? Não é? O que é que está errado em mim? O que é bom em mim? Não é? Por causa desta inteligência há uma autoconsciência enorme que os animais não têm. Nós também vimos isso, por outras palavras. Ou seja, um cão não para em frente ao espelho, não é? Senta-se, analisa a sua figura e lentamente fica entristecido porque não gosta do que vê. Não é? Ou fica contente porque gosta do que vê, não é? Olha para mim, tão bonito que eu sou, não é? As minhas orelhas, uau, não é? Esta mancha aqui no peito, que linda, uau. Não, um cão não pensa assim. Tem consciência, sim. Tem uma certa dose de autoconsciência, sim. Tem consciência dos seus semelhantes, sim. Um cão identifica um cão. Identifica um gato. Sabe o que é diferente, né? E reage instintivamente, tomando decisões que são decisões mais baseadas no instinto e no treinamento do que propriamente decisões informadas, como o ser humano. Então o ser humano olha ao espelho e tem consciência total de si. Isto, obviamente, é bom e mau. É bom porque podemos melhorar, podemos cuidar de nós, podemos escolher o que é melhor para nós, temos consciência das nossas ações, do nosso passado, tudo isso é ótimo, claro. Por outro lado, é prejudicial porque o ser humano, ele próprio, torna-se o seu maior inimigo, psicologicamente. Psicologicamente ele torna-se o seu maior inimigo. Então é muito fácil um homem, uma mulher, um jovem ou uma jovem não gostar de si, detestar-se, não totalmente, mas partes de si, o corpo, o cabelo,
a forma emocional de reagir, não gosta do seu passado, não gosta do seu presente. É muito fácil isso. E isso cria um constante conflito, não é? Porque a mente, ela fica em conflito, ela sente um desajuste. O que eu sou, ou o que eu fui, e o que eu gostaria de ser, são coisas distantes. Essa distância entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser causa um sofrimento imenso, um conflito, uma luta por tentar transformar-me naquilo que eu gostaria de ser. E isto é, vamos dizer assim, a força motriz de toda a humanidade. Ou seja, este conflito interno, esta insatisfação interna, este sofrimento que as pessoas têm, não é? Centrado na distância, fruto da visão daquilo que são e daquilo que gostariam de ser, essa distância, não é? Esse conflito é transgeracional. Ou seja, não é de agora. Não é uma coisa deste nosso lugar, deste nosso tempo, desta nossa era. Não é de agora. E os sábios da antiguidade, eles detectaram esse problema. Então o Vedanta foca-se na resolução desse problema. Ou seja, o Vedanta não se foca na resolução dos aspectos práticos da vida. O Vedanta foca-se numa coisa muito simples, na visão que a pessoa tem sobre este eu. Sobre este eu, não é? E Vedanta almeja uma mudança cognitiva. E o resultado real do Vedanta é essa mudança cognitiva. Ou seja, uma diferença, um ganho de uma visão diferente daquilo que eu sou. Porque a visão atual daquilo que eu sou é uma visão não só errada, mas que tem como consequência o sofrimento e o conflito. Vejam, se a visão está errada, mas não causa consequência, está tudo bem, não é? É isso às vezes que em casal nós exercemos. Ou seja, minha companheira está errada, ou eu estou errado, não é? Mas é uma coisa mínima, não interessa quem tem razão, o que interessa é a harmonia. Estou a ver? O que interessa é a harmonia. Então aquele erro não tem uma consequência. Não importa se a pessoa está errada ou certa. É um erro mínimo. E o mais importante é a harmonia. Então não vamos discutir por causa de um erro pequenino. Estão a ver? Mas não, este erro acerca do eu não é um erro pequenino. É um erro enorme. Porque vai causar um sofrimento brutal. Estão a ver? E o que é certo é que as pessoas, não é? Elas têm uma visão do eu que é uma visão de um eu inadequado, um eu insuficiente, um eu incapaz, um eu que não está à altura. E sofrem. E esta visão desse eu que é incapaz centra-se em áreas diferentes daquilo que é o indivíduo. Um senso de incapacidade centrado no corpo, em termos de beleza, em termos de forma, peso, altura, tom de pele, formato do nariz, formato dos pés. Não é? E para dar um exemplo, não é? Se eu perguntar a cada um, não é? Especialmente às meninas, não é? Quanto tempo da adolescência ficaram a olhar para o bumbum no espelho e a ver se ele se enquadrava naquilo que é aceito para um bom bumbum, vamos pensar assim, são muitas horas a olhar para o bumbum. Muitas horas a olhar para a cara, muitas horas a olhar para o cabelo.
senso de insuficiência, estão a ver? Centrado no físico, no corpo físico. E o mesmo se passa para a vitalidade, o mesmo se passa para a mente, o mesmo se passa para as emoções. Então a ideia que a pessoa tem de eu é uma ideia sempre centrada na sua experiência da individualidade. Eu experiencio o meu corpo, este meu corpo é a minha individualidade. Eu experiencio a minha vitalidade, esta minha vitalidade é a minha individualidade também. Eu experiencio a minha mente e as suas variadas emoções, também são a minha individualidade. Eu experiencio o grau de instrução que eu tenho. Eu sou testemunha de quão sábio e quão ignorante eu sou. E defino a minha individualidade também por isso. E depois defino-me também, em termos da minha individualidade, se sou ou não uma pessoa feliz. E em cada uma destas, que são 5, não é? há um vazio, há uma inadequação, há um não chega, há um eu não chego. Na realidade é essa. Eu sou pequeno e incapaz. Não é? Então a conclusão é certa. Eu preciso de me transformar nestas 5 áreas da individualidade física, energética, mental, cognitiva e depois em termos da minha experiência da felicidade no mundo, para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa diferente do que eu sou neste momento. Está a ver? E claro que aqui alguém poderá argumentar, e argumentará muito bem, claro, ó professor, mas não é a insatisfação que nos faz sermos melhores? Claro, claro que sim. Claro que sim, claro que sim. Mas temos que ver que esse é o lado positivo da insatisfação. Toda a coisa ruim tem o seu lado positivo. Não se esqueçam. O veneno tem um lado positivo. É usado para fazer o antídoto, o antiveneno, certo? Na dose certa. Na dose certa, qualquer coisa ruim pode ser transformada em terapia. Não é? Sabem o yoga mat, o shakti mat, como é que é? Aquele tapete com os piquinhos. Já viram? Que a pessoa se deita. O shakti mat, conhecem? Não é? São agulhas. Aquilo tem pequenas agulhinhas. E a pessoa deita-se ali e dói. Dói significa não é bom. Mas é terapêutico. É terapêutico. As agulhas da acupuntura são perigosas, mas são terapêuticas. Bem usadas. Uma faca é perigosa, mas tem a sua função. É útil. Não é? Então, da mesma forma, a insatisfação, não é? Que é uma coisa que aflige as pessoas, tem o seu aspecto positivo. Não é? E algumas pessoas usam-na bem. Não é? Mas a maior parte das pessoas sucumbe a essa insatisfação. Sucumbe. E vive num estado normótico de tristeza, de insatisfação. A querer mudar-se nestas 5 áreas para ser melhor, achando que quando essa mudança se efetivar e acontecer, que esse senso de insatisfação vai deixar de existir. Está a ver? Este é que é o problema, é que a pessoa muda-se na esperança de quando a mudança tiver ocorrido, o senso de insatisfação vai desaparecer. Mas não é assim. Por mais desejos que a pessoa realize, haverá sempre um senso de insatisfação. Porque nós comparamos-nos com os demais, comparamos-nos com nós mesmos e, fruto desta comparação, não é, há sempre um vazio, uma insatisfação. Não somente isso, mas também, no momento em que eu realizo um desejo, e às vezes passam-se anos para esse desejo se concretizar, no momento em que ele se concretiza, eu já estou noutra. E aquele desejo já não significa o que significava no início, antes de eu concretizar. Quando eu sonhei que eu queria. Estão a ver?
Então a realização de desejos, a concretização deles, não significa felicidade. Não significa que a insatisfação desapareça. Não significa. E mais, ainda a acrescentar a isto, quanto tempo dura a satisfação e a felicidade da concretização de um desejo? É a felicidade que eu realmente procuro? Uma felicidade constante? Uma liberdade desse senso de insatisfação? Ou essa felicidade que eu experiencio da realização de um desejo, também ela perece no tempo e acaba por se esvair, desaparecer? Então esta pessoa que analisa a vida, ela vê claramente que nenhum desejo realizado confere felicidade permanente. Não confere. Casar não confere felicidade permanente, por mais que a pessoa esteja apaixonada quando casa. Casar apaixonada é uma coisa muito linda. É o sonho da princesa e do príncipe. Estão a ver? Não é? Ter filhos apaixonados. A cereja em cima do bolo. Não é? Nossa, é o ideal. O ideal, desculpem, mas vendido pelos contos de fadas e por Hollywood. Mas depois a vida vai-se apresentando, não é? E vamos vivendo outras coisas e a paixão transforma-se num amor, numa amizade profunda e as vicissitudes da vida aparecem e nós vemos que o casamento não tapou esse vazio. Que o vazio continua, mesmo a pessoa estando casada e mesmo a pessoa estando tendo filhos. E não é mudar de lugar que tapa esse vazio. E acreditem, eu já mudei de lugar muitas vezes, por isso eu sei. Não é mudar a pessoa que está ao nosso lado. Não é retirar, nem acrescentar coisas na nossa vida que tapa esse vazio. Momentaneamente sim, tem um efeito. Tem o efeito da satisfação momentânea de realizarmos um desejo. Seja o desejo de adquirir alguma coisa que consideramos que nos completa, que nos é útil, que queremos, seja o desejo de afastar alguma coisa que consideramos que é ruim para nós. E aqui incluem-se pessoas, factos, situações, coisas. Não é mudar de emprego, porque este emprego é ruim. Então vejam, a pessoa muda, afasta ou adquire e durante um tempo há uma satisfação. A satisfação do desejo realizado. Mas, com o decorrer do tempo, essa satisfação tende a diluir-se. E dilui-se aonde? No vazio que sempre lá esteve, na insatisfação que sempre lá esteve. Então o Vedanta, tal e qual como vocês já aprenderam na introdução ao Vedanta, foca-se na natureza, na origem, na causa desse senso de insuficiência, que nós chamamos na linguagem tradicional, em sânscrito, apurnatvam. Apurnatvam. Purna é uma palavra muito bonita, que significa completo, cheio, completamente cheio. Como quando enchemos um copo e transborda e não dá mais nada, completamente cheio, purna. Purnatvam significa a condição de estar completamente cheio, a qualidade daquilo que é completamente cheio, ou seja, a completude. A completude. Apurnatvam é o oposto, incompletude. Ou seja, a qualidade daquilo que por mais que seja enchido, nunca fica cheio. Estão a ver? Por mais que eu encha, nunca fica cheio. É paradoxal, é como um saco, que quanto mais eu ponho, aumenta. Eu ponho 1, ele aumenta o dobro. Eu ponho 2, ele aumenta 4. Então nunca vai ficar cheio. De facto, quanto mais eu ponho, mais espaço existe lá dentro. E é assim com as conquistas da vida humana. Vocês vejam as grandes figuras públicas. Elon Musk, insatisfeito com a vida. Ele próprio diz, é insatisfeito com a vida. Tem riqueza, sim. Mulheres, filhos, sim. A realização profissional, se tem, que é para toda a gente em Marte. Lá força mental ele tem, muita. Vejam. Não é? Então esta visão de que existe uma insuficiência no ser humano
e essa insuficiência ela não é tapada, não é eliminada com nada do que se adquira na vida, não é? É uma tomada de consciência enorme. E o que diz o Vedanta, e vocês já viram, eu já vos expliquei na introdução ao Vedanta, é que essa insuficiência advém de uma visão errada sobre o eu. A pessoa acha que o eu é limitado, pequeno, porque acha que o eu é o corpo, mente, personalidade. E ignora, obviamente, que existe algo presente no corpo, mente, personalidade que o vivifica e que transcende as limitações deles. Sendo ilimitado, transcende as limitações dele. Então esta ignorância, o não saber que existe algo que é sagrado, que é divino, que é imortal em cada um de nós, esta ignorância é no fundo a causa desse senso de insatisfação constante, transgeracional que as pessoas sentem. Então o Vedanta não se foca em resolver os aspectos práticos da vida da pessoa como a psicologia às vezes se foca, não é? Ok, o que é que precisas de fazer no teu relacionamento com o pai? Não é? Ela foi abusada pelo pai em criança, mas claro, tem amor pelo pai, quer perdoar o pai, mas está traumatizada também. E o pai também está traumatizado, não queria ter feito aquilo. Então a psicologia vai endereçar o trauma, vai endereçar a cura daquele relacionamento com o casal, com os filhos também, né? Então a psicologia é muito prática. O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida? O Vedanta, apesar de ter um aspecto de psicologia, não é psicologia. E foca-se na mudança de visão, ou seja, na destruição da ignorância que cada um já tem, que nasce com ela, obviamente, não é? Portanto, se este senso de inadequação, insatisfação, este apurnatvam, este vazio, não é? Esta incompletude, é uma consequência da ignorância do eu, então a solução é conhecer este eu, saber o que é o eu, o que é esta consciência, o que é que eu sou. Para além deste corpo, mente, personalidade, o que é que eu sou? Essa descoberta tem que acontecer. Então, o processo de descoberta do eu verdadeiro, este eu divino, este eu imortal, este eu real, que é consciência, esse processo de autoconhecimento é chamado de Vedanta. Estão a ver? É aqui que entra o Vedanta. Então, para quem é Vedanta, não é? Qual a pessoa que vai receber bem o Vedanta? É a pessoa que busca o autoconhecimento. É a pessoa que quer ver o seu sofrimento terminar. É a pessoa que quer descobrir uma liberdade interna. E dentro do yoga, não é, a probabilidade dessa pessoa existir é muito grande. Porque o yoga obriga a pessoa a olhar para dentro. O yoga é desenhado para a pessoa olhar para dentro. E ganhar uma mente contemplativa, ganhar uma mente que reflete, ganhar uma mente que fica preparada para este inquérito, esta análise à verdadeira natureza do eu, ao eu real. E aqui então que entra a Bhagavad Gita. É aqui que entra este tratado de autoconhecimento, que é o meio de conhecimento. Na realidade é um meio de conhecimento. Apesar de estar escrito, né, é um meio de conhecimento. Os olhos são um meio de conhecimento para a cor, para a forma, certo? A pele é um meio de conhecimento para a textura, para a temperatura, certo? O tato. O nariz é um meio de conhecimento
para as fragrâncias, para os cheiros. Não é? A língua ou o paladar é um meio de conhecimento para os sabores. E a audição é um meio de conhecimento para os sons. Certo? Depois temos outros meios de conhecimento, que nós também já vimos na introdução ao Vedanta. Não é? A inferência. Esses meios de conhecimento são aquilo que nós chamamos meios de conhecimento válidos. Ou seja, cada um deles revela os objetos que caem na sua jurisdição. O ouvido só revela os objetos que caem na jurisdição da audição, que são os objetos sonoros. Não é? A visão revela aquilo que cai na sua jurisdição, os objetos visuais, cor e forma. Este eu real não é um objeto dos sentidos. É mais profundo, mais subtil. Por isso não é detectado pelos objetos dos sentidos. Consequentemente, precisa de um meio de conhecimento adequado que o revele. Este meio de conhecimento é chamado Shabda Pramana, ou seja, um meio de conhecimento na forma de palavras. E então o Vedanta é um meio de conhecimento na forma de palavras, que acontece neste esquema que nós estamos aqui a ter. Existem os tratados espirituais que revelam a natureza desse eu. Os tratados são encriptados e o professor vai desencriptar aquela mensagem usando palavras para indicar aquilo que o aluno já é, mas desconhece ser. Então é isso que acontece. Não é? E a Bhagavad Gita, não é, no fundo, um texto que tem dois tópicos. Não é? Dois tópicos claramente distintos, que vão alternando e às vezes estão misturados. Não é? E o primeiro deles é Brahma Vidya, o conhecimento do absoluto, do eu real. O absoluto é o eu real, do infinito. Não é? A divindade, vamos dizer assim. Brahma Vidya. Vidya é conhecimento, Brahma é o absoluto. Então este é um tópico. O outro tópico é Yoga Vidya, o conhecimento do yoga. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa precisa para viver. Yoga aqui é Karma Yoga, a arte de viver. A arte de viver os relacionamentos, os papéis, a arte de seguir os valores éticos e morais, que é tão difícil, especialmente no mundo onde praticamente poucas pessoas os seguem. A descoberta de uma ordem que é chamada Ishvara, uma ordem dos valores, uma ordem universal. Tudo isso faz parte dos tópicos que são ensinados na Bhagavad Gita dentro do segundo tópico principal, que é a arte de viver, Yoga Shastra ou Yoga Vidya. Então, é isso que é ensinado na Bhagavad Gita. Então, o autoconhecimento puro, a que chamamos de Vedanta ou Brahma Vidya, e a arte de viver a vida para que o ganho desse conhecimento seja fácil, seja entendido, não é? Estão a ver? Então é aqui que se insere o estudo da Bhagavad Gita. Então a Gita é para a pessoa que quer o autoconhecimento e para a pessoa que quer yoga. E o yoga é o quê? A preparação para o autoconhecimento. O yoga é, no fundo, a disciplina da arte de viver. Como viver a vida. Como viver uma vida de valores. Como viver uma vida conectada com Ishvara. Então isso é yoga. E o yoga deverá culminar no autoconhecimento. E o autoconhecimento é a descoberta do eu real. E para descobrir o eu real, a ignorância tem que sair. Não só a ignorância, mas os erros todos que vêm fruto dessa ignorância. Não é?
Então é aqui. A Gita tem esta finalidade e é para este tipo de audiência, para este tipo de interessados. Não é? Professor, mas eu quero saber mais sobre chakras. Não está na Gita. Professor, mas eu quero saber mais sobre viagem astral. Também não está na Gita. A Gita está o essencial e o fundamental para viver a vida e para ganhar o autoconhecimento. Então é para um público muito seleto. É para um público muito seleto. Ok? E agora é importante vocês também saberem, não é? O contexto literário da Bhagavad Gita, que é o tópico número 2 deste nosso curso. Não é? O primeiro tópico é o problema fundamental, que eu expliquei já, e como é que este texto que iremos estudar se relaciona com esse tópico fundamental, que é o sofrimento humano e a saída dele. Então eu já expliquei. Agora o segundo tópico é o contexto literário da Gita. Se quiserem escrever, escrevam, não é? O contexto literário da Bhagavad Gita. Tal e qual como eu expliquei também lá nas aulas de introdução, não é? Existe uma literatura vasta de Vedanta. Vasta. Não é? E dentro dessa literatura nós temos um tipo de literatura que é chamada de Smriti. Smriti significa memória. A memória. Então, os sábios da antiguidade, lembrando o ensinamento principal tanto do yoga quanto do autoconhecimento, escrevem textos da sua autoria em verso, portanto poesia muito bonita. Essa poesia é chamada Smriti. Estão a ver? Então a Bhagavad Gita é um tipo de literatura chamada Smriti, literatura lembrada. Porque é que lembra o ensinamento fundamental dos Vedas. Lembram-se que eu vos falei dos Vedas? Que os Vedas eram 4 e que não eram autoria humana? Então os Vedas são volumosos. E então os sábios da antiguidade, para facilitar o acesso ao autoconhecimento e ao yoga também, compõem poesia baseada, lembrada desse ensinamento, para que chegue até nós mais facilmente. Então Bhagavad Gita é isso. Não é? E dentro dessa literatura chamada Smriti, não é? Existe aquilo que é chamada literatura épica. Nós chamamos no sânscrito tecnicamente de Itihasa. Itihasa. Assim de facto aconteceu. Então é uma literatura narrativa. E dentro desta literatura narrativa nós temos várias obras. E vocês vão se lembrar, o Mahabharata. Quem já ouviu falar do Mahabharata, não é? O Mahabharata. E o que é o Mahabharata? O Mahabharata é a obra poética maior da humanidade. Não existe obra maior da humanidade escrita do que o Mahabharata. Tem cerca de 100 mil versos. Façam as contas, 100 mil versos. Não é? Então é um comboio sem fim. Com muitas carruagens. Né? E lá na secção 4, chamada Bhishma Parva, nós temos alguns capítulos. Esses capítulos, são 7 ou 6 capítulos, do 23 ao 40, não são mais. Esses 13 ou 14 capítulos, ou 12, são a Bhagavad Gita. Então, dentro deste épico, esta obra épica que narra a história de um povo, que é a Índia, já vou explicar. Lá, alguns capítulos são destinados claramente ao yoga e ao autoconhecimento. Isto é comum na literatura védica, na literatura indiana. Porquê? Porque tanto nos Puranas, as histórias dos deuses, nós temos Vedanta e temos yoga também. Então, em toda a literatura hindu, nós temos sempre o autoconhecimento e temos sempre a yoga. Não por todo, mas diluída. Aqui, ali, em algumas partes. Então é isso que acontece no Mahabharata. No Mahabharata temos lá uma parte que é dedicada ao autoconhecimento.
e que é precisamente o diálogo, um diálogo, não é? Entre o sábio, o mestre, o avatar, Shri Krishna, que muitos de vocês ouviram falar, e o aluno Arjuna, que era um guerreiro. Eu depois vou falar melhor no contexto histórico. Shri Krishna e Arjuna. E este Mahabharata, esta obra épica, que antes era chamada Jaya, agora chama-se Mahabharata. Maha é grande. Bharata significa descendência do rei Bharata. Então, Bharata foi um rei que tinha como reinado Hastinapura, que era uma zona da Índia. E os descendentes desse rei são chamados de Bharata. Então, Mahabharata é a grande história da descendência desses reis. Então, o que acontece a essa gente toda é, no fundo, é explicado no Mahabharata. E o Mahabharata é um tratado de psicologia também. Não pensem que é só uma obra épica. Temos todo tipo de personagens lá. Todo tipo de personagens. E eles são retratados do ponto de vista da psicologia. Então, o Mahabharata é uma obra que mostra claramente uma psicologia extremamente moderna e é também uma obra que expõe a ética e os valores, contando histórias e narrativas. A melhor forma de transmitir os valores éticos e morais às crianças e também aos adultos é através de histórias. O que é certo e o que é errado é contado em histórias. Não é? E o aluno, a pessoa, a criança, depois fica com essa bagagem do que é certo e o que é errado. E vive a vida fazendo escolhas muito mais bem informadas. Não é? Então, Mahabharata é esse tratado. Um corpo de conhecimento brutal, é chamado o Quinto Veda, e lá está a Bhagavad Gita. Quem é que compôs o Mahabharata? Foi um sábio chamado Veda Vyasa, o compilador dos Vedas. É? Vaishampayana Krishna, é assim que ele era chamado, Krishna Vaishampayana. E ele compôs várias obras, eu já falei disso na introdução ao Vedanta, e o Mahabharata foi uma delas. E aqui há uma história muito linda, há uma história incrível sobre como é que o Mahabharata saiu da cabeça do Veda Vyasa e passou para o papel. Não é? Então, ao que parece, Veda Vyasa já tinha a obra toda construída na cabeça, mentalmente. Como um poeta, não é? Um poeta tem essa capacidade, não é? De visualizar a obra na sua cabeça. E ele precisava de um escrivão para escrever aquilo. Naquela altura não havia papel e caneta, nem havia impressoras, nem computador, nem essas coisas. Havia folhas de bananeira. Não sei se vocês já viram, as folhas de bananeira são umas folhas assim enormes. Cá em Portugal tem pouco, aqui, especialmente no norte, mas no Brasil tem muita folha de bananeira, não é? E várias bananas. E na Índia até eles comem em folhas de bananeira. Se somos a um local tradicional, eles lavam a folha da bananeira muito bem lavada, não é? Porque a folha é larga, parece uma orelha de elefante. E depois põem assim e serve de prato. E depois põem as várias iguarias ali. Né? Então é assim. E nessas folhas de bananeira, no Antigo Egito era o papiro, nessas folhas de bananeira eles escrevem o Shastra. Não é? Então, naquela altura, escrever um tratado era uma coisa séria. Não é como agora. Agora no computador nós escrevemos, está mal, apagamos, escrevemos, está mal, apagamos. Às vezes até escrever e-mail com sono apagamos 3, 4 vezes, não sai bem, não é? Poxa, hoje não está a sair, não é? Para aqueles que escrevem rápido, não é? Antigamente não havia margem para erro. Margem para erro significa deita fora, começa de novo. Era quase como a máquina de escrever. Lembram-se da máquina de escrever? Não é? Era ruim se nos enganássemos, não era? Era muito chato se fizéssemos um erro, não é? Tínhamos que apagar, não sei o quê. Então, cada letra ela vinha com uma atitude, não é? Tínhamos que estar bem presentes para não ver erro. Então escrever é uma coisa, não é, forte, não era uma coisa assim simples. E Veda Vyasa lembrou-se de Ganesha.
Ele assim, quem é que terá a estamina de escrever isto até ao fim? Quem é que terá? E lembrou-se de Ganesha. E mentalmente chamou o Ganesha. Telepatia. E Ganesha então vai ter com Veda Vyasa. E Vyasa então pergunta-lhe: olha, meu querido Ganesha, tu gostarias de ser o escrivã desta obra? E Ganesha, não é, era filho de Shiva. Filho de Shiva, muito inteligente, não é? Buddhiman, muito inteligente, muito capaz, com muita endurance, tal e qual como um elefante. Disse, sim, eu escrevo, mas com uma condição. E o Vyasa, ok, qual é a tua condição? E Ganesha responde: assim que começares a ditar, não podes parar. 100.000 versos. Assim que começares a ditar, não podes parar, não é? E Vyasa concordou. Concordou e disse-lhe assim: ok, eu concordo, eu vou fazer isso, mas então também tem uma condição para ti. E Ganesha pergunta: qual é essa condição, Vyasa? E Vyasa responde: tens que entender tudo o que eu ditar. E Ganesha, não é, pensou e concordou. Então este era o trato. Ganesha não podia parar, comprometia-se a escrever do princípio até ao fim, mas tinha a obrigação e o dever de entender tudo. Então o que é que acontece? Por causa disto, né, existem versos no Mahabharata e na Bhagavad Gita que são tremendamente encriptados, que demoram tempo para ser explicados. Porquê? Pressupõe-se, não é? Isto é contado dentro da tradição, não é, de professor a discípulo, que Veda Vyasa estaria cansado. 100.000 versos são 100.000 versos. E precisava de algum tempo para recuperar o fôlego. Quem sabe beber um chazinho, alguma coisa quente para afinar a voz. E então lançou assim uns versos mais encriptados para obrigar Ganesha a pensar sobre o que estaria a ser dito, para ter tempo de depois continuar a ditar, não é? E isto também explica porque é que Ganesha só tem uma presa, só tem um dente. Não é? Quando olhamos para a imagem de Ganesha, Ganesha não tem uma das presas. Elefantes têm 2 presas, Ganesha não tem uma, falta-lhe uma. Porquê? Porque ao que se diz, a pena que era usada, não é, para ir buscar a tinta ao tinteiro para escrever lá nas folhas de bananeira não aguentou o desgaste. E Ganesha tinha prometido que não parava. E não arranjou mais nenhum instrumento, o único que tinha era o dente. Então partiu o próprio dente para continuar, não é, a escrever. E isto revela o compromisso, não é? Há aqui um significado, não é, oculto, que é, não é, sempre que nos comprometemos com algo, vamos ter que sacrificar algo que é nosso. Isto é um grande ensinamento, tá? Se nos comprometemos com algo, temos sempre que sacrificar algo que é nosso, tá? Seja tempo, seja dinheiro, seja atenção, seja o que for, temos que sacrificar. E sacrificar aqui é mesmo uma palavra bonita, é um sacrifício, é uma oferenda. Sacrifício é uma oferenda, não é? A palavra sacrifício, ela é usada para um sofrimento que a pessoa está a ter. Não é um sacrifício, é um sacrifício fazer aquilo. Sacrifício é uma coisa boa, é uma oferenda, é um ritual. Está a ver? Não é uma coisa má necessariamente, não é? Está bem? Então, e é por isso que existem muitos versos difíceis na Bhagavad Gita, não é? Precisamente por causa disso, está bem? E então vamos parar aqui, fazer um intervalo de 10 minutos. E depois voltaremos e continuaremos com os pontos que são necessários antes de entrarmos no texto, tá bem? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.